para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência lendo Fundação de Isaac Asimov. Então, se você já gostou desse tema, deixa seu like aí, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Fundação, o primeiro livro da trilogia original, escrito por Isaac Asimov. Isaac Asimov foi um escritor muito prolífico. Ele escreveu mais de 500 livros ao todo da sua vida. Ele era formado em bioquímica, ele era mestre e doutor em bioquímica e por isso ele recebeu o apelido carinhoso de O Bom Doutor. Então, ele escreveu várias obras de vários temas, mas principalmente ficção científica. Ele é considerado o mestre da ficção científica. Em 1966, ele ganhou o Prêmio Hugo, que é um prêmio muito importante. Ele recebeu por conta da série de ficção científica e fantasia, como melhor série de ficção científica e fantasia da época. Ele concorreu, inclusive, com o Tolkien do Senhor dos Anéis, para você ver quão importante é essa obra de Fundação. A obra premiada, então, foi a trilogia inicial, original, que é composta, obviamente, por 3 livros, que é Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação. Então, eu li, por enquanto, a Fundação, que é o primeiro livro dessa trilogia. Depois que ele escreveu essa trilogia, como ele escreveu o primeiro livro em 1951, em 52 ele escreveu o segundo livro, o terceiro livro foi escrito um ano depois. O tempo passou e os fãs não se esqueceram da trilogia de Fundação e pediam para que ele escrevesse uma continuação. Então, na década de 80, ele começou a escrever a continuação. Ele escreveu 2 livros que seriam a continuação da trilogia e depois ele escreveu mais 2 livros que seriam a versão anterior à Fundação. Então, ele explica um pouquinho antes do início da trilogia. Num futuro muito distante, quase 12 mil anos, a humanidade conquistou a galáxia. Viajar de um planeta para o outro é muito comum. E um império é a ordem e a lei da galáxia. Mas este império está por um fio. Um declínio e queda se aproximam, com previsão de grandes barbáries. Será possível evitar? Então a gente está aqui nessa realidade, praticamente há 12 mil anos para frente do que a gente está hoje. A humanidade já conquistou a galáxia, então é muito comum viagens entre planetas. Existe um império num planeta principal, vamos dizer assim, que é Trantor. É onde fica o império, onde fica o imperador da galáxia toda, que comanda todos os planetas. Então a gente tem aí como personagem principal Hari Seldon, que é um cientista. Nessa época aqui do livro ele já é praticamente bem mais velho, né? Não sei se ele chega a ser um idoso, mais ou menos isso. Ele é um cientista que desenvolveu uma vertente da psicologia, que é a psicohistória, que ela é baseada em dados da psicologia, da sociologia e da matemática. Então, através de alguns cálculos, ele consegue prever comportamentos de massa. Então, ele consegue ver que comportamentos de massa que aconteceram no passado acabam voltando a acontecer. Então, ele consegue, com isso, prever um possível futuro de algumas possibilidades ali que são quase praticamente certeza de que vão acontecer novamente. Ele não consegue somente prever comportamentos individuais. Isso ele não consegue prever. Fato é que ele conseguiu prever a queda e o declínio do Império. E essa previsão chegou aos ouvidos do Imperador, que chamou o Hari Seldon e acabou prendendo o Hari Seldon, porque eles não acreditavam no início ali que aquilo lá era uma verdade e achavam que ele poderia ser uma possível ameaça ao Império. Então, ele está falando que vai cair o Império, talvez ele mesmo queira derrubar, ele está com um plano aí para derrubar o Império, então vamos prender o cara, né? Enfim,
No dia do julgamento do Harry Seldon, ele consegue provar para as pessoas que estão ali que a teoria dele está certa, que realmente vai haver uma queda do Império. E não só uma queda do Império, mas também 30 mil anos de barbárie em toda a galáxia. Então é uma coisa muito assustadora. E a solução que ele apresenta para essas pessoas, para o Imperador, é que ele precisaria criar uma fundação. E o que seria a fundação? A fundação seria uma base de dados gigantesca com toda a história da humanidade, porque através do estudo da história da humanidade é que se pode fazer os cálculos matemáticos e prever possíveis catástrofes, possíveis voltas de problemas para a humanidade. Então ele precisa de uma equipe de cientistas, de pessoas de vários conhecimentos, de várias áreas, para participar disso. E com isso ele vai criar uma enciclopédia, que é toda essa informação unida nessa fundação. Com isso, ele prevê que ao invés de 30 mil anos de barbárie, ele vai conseguir reduzir esse tempo para 1000 anos. Ele não tem como evitar a queda do Império e esse tempo de barbárie, mas ele pode diminuir. Aí se você parar para pensar, 30 mil anos para 1000 anos, melhor, né? Melhor do que passar por 30 mil anos, sabe-se lá, né? Como é que iria ser. Então, por fim, ele consegue convencer o Imperador, e o Imperador fala que, ok, você vai construir a sua fundação, pega tudo que você precisa, só que não será aqui em Trantor. Você vai para um outro planeta para fundar a sua fundação. Então, ele escolhe um planeta chamado Terminus, que fica na periferia da galáxia, bem longe, ou seja, para a população ali, o Seldon estaria trabalhando para salvar, né, a todos com a sua teoria, com a sua previsão, mas bem longe dos olhos do Imperador. Então, ele vai para Terminus e é lá que acontece grande parte aí da história desse livro. Então, a partir daí é que a história começa. É uma história que se passa muito rapidamente, passam-se séculos e séculos sempre, então muitos personagens são inseridos aí nessa história. É recheado de conflitos entre planetas, escassez de matéria-prima, coloca em questão religião, porque surge uma religião nova, fala muito de comércio, contrabando, enfim, é muita coisa ali que a trama é muito bem interligada, é muito legal, você começa a ler essa troca de personagens assim que acontece por conta do tempo que se passa. Pode parecer no começo assim, talvez um pouco confuso, mas porque a gente tem o costume de se apegar a um personagem num livro inteiro, mas aqui não, aqui óbvio tem o Harry Seldon como personagem principal, mas existem outros personagens aí que vão movimentando toda a história, e parece que no começo aí que você não fala, nossa, mas já mudou e agora? Mas fica tranquilo, pode continuar que você consegue entender como tudo se enlaça e você consegue ver tudo que vai acontecendo aí na história, que é muito bacana, é muito legal. Eu gostei muito, eu me surpreendi. Eu já tinha lido, obviamente, vários livros de ficção científica, mas nunca nesse estilo que o Isaac Asimov escreveu Fundação. Foi a primeira vez que eu li vamos dizer assim, uma ficção científica tão ficção científica, mas que eu gostei bastante, gostei muito mesmo. Então, essa é uma saga que eu vou continuar com certeza. Conta aí pra mim se você já tem alguma experiência com algum dos livros do Isaac Asimov. Tô curiosa para começar aí agora nesse universo Asimov. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e a gente se vê numa próxima. Até mais!